Olha aí, hoje tá cheio, hoje tá cheio. Vamos lá, time completo hoje, né? O time tá completo, agora sim. Ninguém contundido, né? Não? Ninguém contundido, tá todo mundo aí. Ninguém contundido, ninguém no chinelinho. Não? Vamos lá falar sobre a 8ª rodada do Brasileirão, mas antes temos que falar sobre a notícia do dia, que está aí repercutindo até agora, que é o novo técnico da seleção, Carlos Ancelotti. Quem é ele, Miotti? Quem é ele? Eu vou mostrar quem é ele, tá? Vou mostrar agora quem é esse cara. Tá? Para começar. Mostra o homem. Esse cabra aqui, ó. Que jogou na... Esse timinho aí, né? Jogou nos 90, não foi? Anos 90. Mais ou menos aí. É 89? Anos 90 foi bicampeão da Champions League, né? Não era daria origem a Champions. Olha com quem que ele tá, olha só. Baresi. Puta merda, hein? Van Basten. Eu esqueci o nome desse aqui, pô. Eu sei quem é, mas não tô lembrando o nome. É italiano esse aí, não é? Donadoni, quem é? Albertini, esse aí é o Massaro. Atrás dele ali é o Donadoni. Aqui o Massaro, porra, que timaço, hein? Ó, lá atrás é o Gullit, não é? É o Raika. O Gullit não tinha chegado ainda. É o Raika ali. É o Raika, tá. O Gullit então, ainda não tava, fazia parte desse time aí, olha aí. Desse timinho aí. Era... Esse time aí que o Matheus não conhece ninguém, né, Matheus? Conheço, claro que conheço. Tem a figurinha no FIFA dos Legends. Esse time que perdeu do São Paulo em 93 aqui. Foi esse, né? Foi bicampeão. Eu tenho uma olhada, acho que o Ancelotti já não tava, mas o time todinho já era esse aí. Era essa base era aí. essa, né? Isso mesmo. Ele foi no bicampeonato de São Paulo, né? Foi mundial. O técnico era o Arrigo Sacchi, e aí o Ancelotti, cara, ele vai ser auxiliar técnico dele, do Arrigo Sacchi. E ele fica com ele alguns anos até se tornar um técnico ali já completo, tudo, né? Aí ele foi técnico, acho que do Milan, da Juventus, né? Ou não? Agora não lembro. Aí ele foi para o Real Madrid, ele passou também na Premier League, né? Muita coisa. Eu quero ser o homem da estatística aqui do Jurassic Cast. Falei, hoje eu vou abrir as coisas que eu quero de estatística. Boa. E aí, eu dei uma olhada aqui, e ele tem passagens por Juventus, por Parma, começa no Reggiana, né? Mas Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton. O aproveitamento total deles de pontos é de 66,6%. É realmente absurdo. E a única passagem ruim que tem é a do Everton, de 53% de aproveitamento. Mas na hora que você vai ler o que ele faz no Everton, né, ele faz com que o Everton, que é aquele segundo time de Liverpool, que estava na fila há muito tempo sem ganhar do Liverpool em Anfield, ele consegue essa vitória. Então é o tipo da vitória que ele não precisa fazer mais nada no time, né? Então, assim, é um aproveitamento de pontos muito bom. Não era o meu treinador favorito, obrigado. Mas também falar do que seria também agora, acho que a gente vai perder tempo. Mas é um baita de um treinador, né? É campeoníssimo na Europa, e me preocupou a questão linguística. E aí eu fui atrás aqui de quais línguas ele fala. Ele fala inglês, ele fala francês, que para nós aqui na América do Sul pouco importa, mas para a Copa do Mundo faz diferença por conta de arbitragens que possam falar essas duas línguas, né? Fala o italiano, que é a língua nativa dele, e fala o espanhol, que para cá faz muita diferença nos jogos. E assim, no trato com os jogadores, acho que não vai ter problema, porque é um cara que treina o número de brasileiros que tem no Real Madrid. Pois é. Não deve ser a fronteira linguística aí que vai pesar. E deve fazer um time com base Real Madrid todinho, que ele tiver de jogador brasileiro no Real Madrid, ele deve apanhar. Eu não sei como é que tá o Militão, mas ele deve
tá trazendo, se tiver condições, e provavelmente, até pela posição que o próprio Ancelotti jogou, ele deve trazer o Casemiro. Tá? Pelo tanto que ele trabalhou com o Casemiro na época de Real Madrid, como é que ele confia no Real Madrid, no Casemiro, para poder fazer essa reestruturação. Acho que inicialmente é isso que a gente pode ter de apanhado do Ancelotti. Eu soube hoje que o Casemiro é amigo dele mesmo, sabe? Não é só um cara que ele treinou, não. São amigos mesmo. Então, cara, o Casemiro volta, né? De brasileiro que ele jogou na Roma, e que pode ser um nome que talvez ele faça contato, não oficialmente, mas pode ser até oficial, é o Falcão. Eu não sei se ele ainda tem contato com o Falcão. O Falcão já trabalhou em seleção brasileira, e eu não sei como é que está a vida do Falcão, mas poderia ser essa ponte de alguém que tem um contato com o Ancelotti do passado e pode também facilitar essa introdução no que é o futebol brasileiro. E só lembrando, Falcão... Fala. Só rapidinho, e ele fica no Real Madrid até dia 25, que é o último jogo do Espanhol. Mas o jogo do Brasil, se eu não me engano, é 5 de junho, né? É 5, 7 de junho, que é um jogo... Ele já vai ter dado a escalação, então vai ter alguma manha aí, né? Para ele estar em Madrid, mas já escalarem, já convocarem, né, o time para a data FIFA. Vai, Pedro. Ele e o Falcão são amicíssimos, né? Eu estava vendo até no programa do Galvão Bueno, um dos primeiros lá, o Galvão sempre falava: quer trazer o Ancelotti? Chama o Falcão, que o Falcão resolve. E ele reverencia assim o Falcão assim de uma forma assim, né? Porque o Falcão realmente era espetacular, jogava muita bola, né? Agora, estão dizendo aí que ele já ligou para o Neymar e para o Casemiro, né? O que estão dizendo na imprensa é que ele ligou tanto para o Neymar quanto para o Casemiro. Com certeza ele vai fazer essa base aí do Real Madrid, né? Eu espero que a primeira ligação para o Neymar seja: você não vem. Tudo bem. Olha, eu até ia comentar que o time do Neymar tá jogando hoje aquela Kings League. Já ganhou, já, né? Eu vi que tava 5-1. Não sei nem se o Neymar tava lá. Neymar tava lá, Matheus? Não, acho que não, né? Acho que não seria está. tão cara de pau assim também, né? Com o Santos jogando. Ele deve estar no jogo agora, né, pô? Tá no jogo do Santos aqui, ó. Ou deve estar em casa, né? Apareceu aqui. Não tá. Ele tá no estádio aqui lá no Allianz, né? Que tá rolando agora Santos 0, Ceará 0. Pois é, ele vai formar uma panelinha de Real Madrid, essa coisa toda, eu concordo. Ele é um grande técnico, né? E ele conhece o pessoal lá de fora, como joga, né? Eu digo assim, os outros times, né? Agora, eu não sei, para ser sincero, eu não sei se o problema é só o técnico que acabou, entende? Porque o que eu tô vendo é um oba-oba, assim, muito grande de acabou, resolveu, agora o título é nosso, ganhamos, finalmente, né? E eu acho que o buraco é bem mais embaixo do que isso, né? Mas, sem dúvida, talvez seja a melhor opção, ou talvez entre as melhores opções de técnico que o Brasil poderia trazer. Isso aí. Quer falar uma coisa, Matheus? Eu acho que com certeza é uma das melhores opções. Apesar de ter visto já muita gente criticando já, né? Falando, Ancelotti, mas acho que não sei se a galera cansou dessa novela, né? Por ter demorado tanto. Mas eu vi a galera reclamando, né? Ancelotti se baseando muito também nessa última temporada, né? Que o Real Madrid não conseguiu emplacar com as super estrelas aí, né? Mas se você for pegar as últimas temporadas, né? No próprio Real Madrid ele foi muito bem, né? E não tem como só se embasar contra o jogo, principalmente contra o Barcelona, né? A galera tava falando, pegou esses jogos aí como recorte e tá falando, o Ancelotti não e tudo mais. Mas pode ter certeza também que a mesma galera, se, por exemplo, a Argentina contratasse o Ancelotti, ia falar, tá vendo? Por que o Brasil não conseguiu e tudo mais? Ia criticar do mesmo jeito, né? Aquele famoso brasileiro, né? E assim, pelo histórico de ser um italiano,
tem tudo para ser aquele time mais fechado jogando em contra-ataque. Isso aí todo mundo tem que estar preparado para ver, né? E acho que para o Pedro do Flamengo, não vai ser aquele nome preferidão, não. Não sei se ele vai gostar muito de um centroavantão como referência. Se bem que já teve times dele com esse. O Benzema, por exemplo, fazia essa posição no Real Madrid, mas hoje não tem essa pessoa no próprio Real Madrid, né? Ele deve fazer, pelo que você falou, de um time mais para trás, com um ataque ali mais rápido, né? Com o Rodrigo, com o Vinícius, né? Um lado e o outro, né? Esse ataque mais rápido. E o volante e a zaga ali mais pesada mesmo. Os caras mais fortes. Como o próprio Casemiro, né? Para começar, né? E o próprio Casemiro tendo esse papel de fazer a ligação mais rápida. Isso mesmo. Exatamente. Eu acho que reabre um espaço para o Igor Jesus, porque ele foi muito bem na primeira vez que ele foi para a seleção, e ele é esse tipo de centroavante, ele não é aquele centroavante enfiado, né? Ele é um centroavante que roda mais. Muito embora eu acho que ele vai chamar poucas pessoas aqui do Brasil. O que é bom para todos os clubes aqui. Exatamente, vai ser 90% vai ser lá de fora, ele vai pincelar um ou outro aqui do Brasil, isso é uma opinião que eu estou tirando aqui da minha cabeça, vozes da minha cabeça, né? Isso aí a gente não tem certeza, mas eu acho que ele vai trabalhar com 90% lá de fora. Mas se a gente for ver bem, em algumas convocações pegaram jogadores daqui, mas para uma aproximação da torcida brasileira com a seleção brasileira. Muitas vezes os caras ficaram no banco, pô. Então, assim, arrebentava os clubes brasileiros num torneio nosso que é angustiado, e sempre deu para fazer uma seleção com jogadores europeus, e a data FIFA de lá é respeitada, o cara tem o tempo para ir e voltar. Então, eu também acho que não vai ser um problema, né? A aproximação da seleção agora vai ser pelo evento novidade. Pô, temos um treinador estrangeiro, nunca tivemos isso, vamos apoiar. Então, não vai ter a necessidade dessa convocação do jogador brasileiro. E algumas vezes também no passado teve um exagero de jogador que voando e uns nomes que nunca ninguém nem tem ouvido falar, cara, né? Mas nesse momento dá para fazer uma seleção, pelo menos os 11 de campo, vindo toda europeia. Nesse começo ele vai ter uma carta branca, né? O que ele fizer, ele tem que aproveitar, porque o começo dele vai ser carta branca total. Porque o que ele fizer vai assinar embaixo. E eu acho ótimo também não chamar o pessoal do Brasil. Convocava o Modric, convocava Valverde, deixa ele fazer. Aí não é brasileiro, velho. Alguém avisa para ele lá. Eu acho que uma coisa muito boa para a seleção, e principalmente para um jogador, é essa contratação do Ancelotti, que eu acho que é para o Vinícius Júnior, né? Porque na seleção ele não consegue entregar como entrega no Real Madrid, né? E no Real Madrid, no começo dele, com o Zidane, quando era o técnico, né, ele também não entregava, assim. Quem conseguiu potencializar ele mesmo foi o próprio Ancelotti, né, que conseguiu potencializar ele até o Vinícius Júnior se tornar o que ele é hoje também, né, conquistar a bola de ouro e tudo mais, ser um dos melhores do mundo. Então, acho que, dependendo ali, ele consegue fazer isso na seleção também, né. E tem só lembrando... Tem outro cara que tá no banco, desculpa, Adriano, que é o Endrick. O Endrick também joga com ele, então eu acho que ele também vai estar nessa lista. Com certeza. O que eu ia comentar é que no último jogo contra o Barcelona, o Rodrigo já foi no banco e ele nem entrou, né? Então a gente não sabe se teve algum problema de contusão, alguma coisa assim, de física, né? Mas ele tem algumas questõezinhas com o Endrick também, mas eu acho que não vai ter problema nenhum. Acho que esses dois vêm para a seleção, sim. Maravilha. Então, para resumir, o Brasil cai nas quartas para Nova Zelândia, né? Vai ser a mesma merda. Isso. Vai ser a mesma merda, só com o jogador lá de fora. E você pode ter certeza que não vai dar nada. Não vai dar nada. Quer ganhar a Copa do Mundo? Chama os jogadores aqui do Brasil. Eu sei que fode os times, fode. Mas não vai dar nada com esses mesmos jogadores de sempre. A verdade é essa. Pode chamar o técnico que for. Não vai dar nada. Rodrigo. Fala, Matheus.
depois de 15 minutos de comentários embasados e argumentações... Eu falei a verdade. Eu falo a verdade. Pronto. O Brasil vai cair nas quartas de final. Ô, Rodrigo... Faz o corte, Brasil cai nas quartas para Nova Zelândia. Está Rodrigo. Isso aí, não, tá salvo já. Oi, Pedro. Tá aqui. Ô, Rodrigo, esse é o rinoceronte que eu falo, entendeu? A loja de cristais, entendeu? É isso. Vamos lá, vamos para os comentários para a gente falar do Brasileirão. Mas, Miradão está aqui. Vai os comentários. Miradão está aqui, boa noite. Vamos lá. Beatriz apareceu. Beatriz! Olha só, quero falar uma coisa com a Beatriz. Quero comentar com a Beatriz. 2027 tem a Copa do Mundo Feminina, não tem? Tem. Beatriz, para você faremos live aqui do feminino. É isso aí. Ela tem que estar aqui, ó. Tem que estar aqui. A gente vai nos jogos aqui assistir, porque vai ter jogo aqui em Brasília. Ancelotti será engolido pela família Neymar. Vocês acham que esses jogadores abobados jogarão bola com o Ancelotti? Esquece, será um fracasso humilhado. Não sei quem falou, foi o Souza Lima. Alguém conhece o Souza Lima? Olha, alguém aqui? Eu acho que o Ancelotti é maior que o Neymar, cara, né? Então ele vai ter que se provar isso. Ele tem 6 meses aí, cara, até dezembro, para falar, eu sou eu aqui, cara. Não tem Neymar, não tem essas coisas. Se eu quiser o Neymar, se ele estiver bem, se ele estiver jogando bem, ele vai estar. Se ele não tiver, é a pena, né? Uma queda, igual o Miotti falou, você tem uma queda nas quartas, na semifinal de uma Copa, tá valendo. Agora, o que não pode é ele fazer um fracasso retumbante aqui numa eliminatória. Isso aí não cabe. E a imprensa estrangeira agora, principalmente a imprensa europeia, vai estar em cima da eliminatória sul-americana, tal como era por conta de Messi e tal. Eu também acho que nesse momento o nome do Ancelotti é maior do que qualquer coisa que a questão Neymar venha a acontecer. E se ele, sei lá, por algum motivo não gostar do que tá vendo, ele é um cara que bota o dedo na ferida e bota a boca no trombone lá. Ele não precisa botar aqui. Ele não precisa estar conchavado com a imprensa daqui. Ele vai na Itália, ele vai na Espanha. E aí explode uma coisa que em tese tá contida aqui. Ele fala saindo no mundo inteiro. Não chora, viu, Matheus? O Matheus que é fã do Neymar aí, tu não chora, viu, Matheus? A fase dele já foi. Agora, né? Outra história. O Mal falou que preferia o Celso Roth, mas tá bom o Ancelotti. Quem chegou aqui também foi o Marco Gazineu. Marco é o seu amigo, Matheus? É, ele mesmo. Tem semelhanças, tá? Se você pegar uma armaçãozinha do Celso Roth e do Ancelotti, é parecido, dependendo com o material que tem na mão, tá bom? Não espera o futebol arte, não. O jogo do Santos ali, ó. Fala aí. Tá no VAR, viu? O jogo do Santos aqui tá no VAR. Beleza. Já vai avisando aí. Tô ansioso para ver o Carleto em São Januário vendo Vasco Esporte. Muito bom. Eu quero ver. Segundo o VAR menguista, o Ancelotti criará a panelinha do Real Madrid, então esquece, será um fantoche de jogadores infantis. Não entendi muito bem, não, mas tudo bem. Eu entendi. Falcão Zé Lorota não agrega porra nenhuma. Porque tá falando coisa que a gente falou no começo, né? Eu entendi. A gente tá tão grande, mas tão grande, que a gente já começou a tomar hate. Quando você percebe que você tá grande, quando você começa a tomar hate, ó. Beijinho no ombro. Não, quem é André Agassi? André Agassi. O André Agassi. Quem é? É o Fábio, uai. Quem é? Caralho. O que? Pedro Flamengo na seleção? Esse André Agassi é muito engraçado. E olha, pintei a barba para aparecer aqui e não tomei nenhum comentário ainda disso. Ó. Fui no salão para fazer o Roberto 9 do Extra, olha só. Ancelotti morando na Inglaterra para comandar a seleção não sei se vai ser uma boa, pois ele pode acabar só convocando jogadores europeus. Vai ser isso. Para mim, não, mas o Ancelotti no contrato estava também um apartamento em Copacabana e tudo mais, no Rio. Claro. Então, o Lincoln, é engraçado que tem um grupo aqui, o Lincoln e o Xaxá, né, estavam discutindo, porque o Xaxá falou que o Ancelotti vinha semana passada e o Xaxá falou que não. Aí ficaram nessa guerrinha até o cara vir. Aí agora que veio, o Lincoln falou que o cara vai continuar na Inglaterra comandando o time. Muito bom. Não, ele está numa casa, ele vai ter uma casa ou um apartamento aqui no Rio de Janeiro, né? Que ele quer ver um pouco aqui do Brasileirão, né? Ele quer ver essa vergonha que nós temos aqui no VAR. Acabou de aparecer o VAR aqui, ainda bem que não marcaram um pênalti. Não foi nada, cara, não foi nada aqui
pênalti para o Santos. Não foi nada, o cara ficou caído lá, aquele show todo, não foi nada, cara. Depois viu o VAR lá e tchau, embora. Maravilha. Que pena, porque eu preciso do Tiquinho no meu cartola e fazer um gol. Ó, só um comentário aqui, ó. Só um comentário. Eu acho que, para mim, o Ancelotti morando em Copacabana, na Cidade de Deus, na Maré, na Nova Zelândia, aonde que for, não faz a mínima diferença, sinceramente. Faz diferença. Bora lá falar agora da 8ª rodada. Primeiro jogo foi a segunda maior goleada do campeonato até agora. Fortaleza 5, Juventude 0, olha aí. O Fortaleza, essa semana, ele fez 9 gols, eu acho, né? Porque a Libertadores, ele meteu, acho que 5 no Colo-Colo, né? Acho que foi no Colo-Colo. O 4. E agora... Foi 4. E agora o outro 4, então, no... Agora foi 5. Agora foi 5. Juventude, 5. Isso mesmo. 4 em um, 5 no outro. 9 gols aí, cara. Deu uma, né? Ele tava mal, ele tava jogando mal e tal. E agora deu uma avivada aí. E o Juventude, cara, eu acho que é ZR ali. Né? Eles sabem disso, eles estão jogando mesmo para sair do rebaixamento. Que negócio, até o Botafogo ganhou de Juventude, porra. O Juventude é o saco de pancada desse campeonato, porra. Caiu, né? O técnico, inclusive. Caiu o técnico. É o Fábio Matias. Né? Fábio Matias. Ô, Fábio. O Fábio Matias é a cara do Stefan. Você sabe muito bem, né? Que eu tô falando. Puta, é igual. Tá doido. Irmão do Mirro. Ah, tá. 8 rodadas e 7 técnicos, né? Até a 10ª rodada aí, provavelmente já vão ter uns 15 demitidos, né? Sim. Vamos ver até quando o Diniz aguenta. O Diniz chegou, hein? Chegou. Já foi o primeiro treino já. Já treinou aquela saída de bola dele já. Já tem imagens. Legal. O São Paulo daqui a 2 rodadas enfrenta o Vasco. Puta, vai ser joia, senhor. Mirassol 2-1 no Corinthians, olha só. O Valente Mirassol. Valente Mirassol. Respeitem o Valente Mirassol. Eu falei aqui na semana passada que ele ia ganhar do Corinthians, hein? Eu só posso falar uma coisa desse jogo. O Corinthians mereceu perder por conta do pênalti perdido pelo Depay. Tá? Então, assim, ele foi imitar o Louco Abreu. Cara, ele não consegue, ele não tem categoria, o Louco Abreu, para fazer aquilo, cara. Não dá, mano. Aí, e os caras ficaram bravos com ele ainda, né? Isso que foi muito engraçado, né? Ele vai e erra o pênalti. Em vez dos caras ali do Corinthians, né? Ficar bravo com ele, não. Foi o Mirassol ali que ficou. Isso aí eu não concordei, porque eu acho que assim, se o meu goleiro faz, eu vou dar o mérito pro meu goleiro, eu vou abraçar meu goleiro. Pois é, pô. Os caras quiseram encarar e tal, assim, correndo o risco ali de tomar um vermelho e prejudicar completamente o time. Porque assim, que a gente sabe que é desrespeito, mas é do jogo. Você bate do jeito que você quiser, pô. Mas o goleiro pegou e dali pra frente o Corinthians ainda acha um gol no finalzinho do primeiro tempo, porque já não era melhor no jogo. E o segundo tempo, o Valente Mirassol vai jogando e vai para cima e virou o jogo. Bom, o Mirassol já tá em 12º, porra. Ele empatou, né, com o próprio Corinthians, né, ele tá com 10 pontos. Número de pontos, isso, É uma trajetória um tanto Cuiabá, né? Eu acho que pega jogadores mais experientes, acho que monta um bom time, talvez fique aí uns 2-3 anos na Série A, aí depois desmonta. Você falou certo. Viu, Fábio? Tem 5 caras do Cuiabá nesse time aí. Impressionante. Ficou só a mesma cor, né? A zaga do Corinthians é muito ruim, né? É impressionante. O primeiro gol é algo tenebroso, assim. E falando só um pouquinho do pênalti, assim, pô, é aquilo, né? Aquela velha história da cavadinha, né? Se faz, é gênio. Se perde, né? É algo assim, mas eu também achei nada a ver os jogadores do Mirassol partirem pra cima do Depay, assim. Até depois um jogador do Mirassol foi no Instagram, falou que perdeu o respeito todo e tudo mais, tipo, nada a ver, assim. Eu acho que o Depay, tipo, ele cavou, só que ele cavou muito, né? Ele pegou muito embaixo na bola, então a bola foi, tipo, devagar, assim, e não caiu o tempo certo. Se ele pega um pouco mais pra cima, dá certo, né?
E o goleiro, o Walter, é ex-Corinthians, né? Ele saiu de lá, tava o Cássio ainda no Corinthians, ele saiu e foi pro Cuiabá e agora está no Mirassol. Que é o goleiro reserva do Mirassol. O titular é o querido Muralha. Né? E ainda bem que era o Walter, porque eu, sendo do Flamengo, eu sei para qual canto o Muralha ia cair. Né? Era o errado, com certeza era o errado. Exatamente. Beleza, vamos lá. Grêmio 1, Bragantino 1. Por enquanto é o único empate da rodada. Grêmio 1, Red Bull foi mal. Red Bull foi mal. Red Bull. Obrigado. Bem mais ou menos esse joguinho, viu? Os dois gols foram no finalzinho, né? De vocês aí. O jogo, o gol entre o gol do Grêmio e o gol do Red Bull, cara, eu acho que foi 1 minuto, talvez menos. Porque o Grêmio faz o gol, o Red Bull dá a saída e faz o gol. Impressionante. E é isso. Né? E aos 90, né, Pedro? Foi assim. Aos 40. Um foi aos 42, outro foi aos 43. Foi uma coisa assim, foi bem no finalzinho mesmo. Impressionante, cara. É um jogo muito fraco também, mas enfim. Red Bull se mantendo, né? Ele perdeu a chance de ser líder ali, junto com o Palmeiras e o Flamengo, né, que também venceram, mas ele tá na cola ali. Ele empatou, então ele tá. Matheus é um cara que tá vendo nudes, ó. Olha lá. A cara do Matheus, tá vendo nudes ali. Não, tá tocando no celular, tá vendo nudes. Certeza, Matheus. Tem que sair do Insta aí, rapaz. Sai do Tinder, Matheus, sai do Tinder. Mais algum comentário sobre esse jogo aí? Nada a declarar. Vitória 2, Vasco 1. O Fábio também, ele parece um pouco também o Mano Menezes, né? Ele parece o Agas, ele parece o outro cara, ele parece também um pouquinho o Mano Menezes. Também. Na live passada, comentaram uma coisa que é verdade, né? O pior do Vasco é sempre o próximo jogo. E, cara, é impressionante. Quando tu acha que o Vasco tá no fundo do poço, ele consegue ir mais profundo ainda, porque é impressionante, pô. O jogo teoricamente controlado, ganhando de 1-0, né? Expulsão no primeiro tempo ali aos 26. Era só fazer o básico, pô. Só fazer o básico. E leva 2 gols no finalzinho do jogo, do Renato Kaiser, né? Do Kaiser, né, rapaz? Eles fizeram o básico, né? De tomar 2 gols do cara que tem o melhor nome de jogador. É Renato Kaiser. Pô, esse nome é sensacional, cara. Eu falei, Pedro. Um pouco de dor de cabeça, mas é um bom nome. Seria melhor sim. Renato Heineken. Seria melhor, não. Olha, o Vasco realmente. Mas assim, eu acho que assim, é um perigo também, sabe, Pedro, nesses jogos com 1 a menos, cara, porque o time que tá com 1 a menos fecha aquele 2 linhas de 4 atrás, deixa um jogador de saída rápida. Eu não sei se foi isso que o time do Vitória fez, mas o time do Vitória tem caras rápidos ali na frente, e o seu time vai tentando atacar e vai cansando, e você fica na obrigação de ganhar porque tá com 1 a mais, e não é tão simples assim taticamente, porque o outro time se fecha as linhas e é muito complicado, acha 2 contra-ataques e ganha o jogo. Então não é a primeira vez que a gente vê isso, e a imprensa cai matando. Você estava com um jogador a mais da metade, um tempo inteiro, mais da metade do outro, e isso emocionalmente para o time vai para o buraco, mas não é tão simples assim taticamente esse tipo de jogo, não. Às vezes um jogo de trocação mais aberta, de 11 contra 11, né, de 10 na linha contra 10, é mais fácil de você encontrar os espaços. Realmente, e ainda mais um Vasco, né, que é limitado recurso, também, né? Exatamente isso que eu ia falar. Já é mais complicado para um time que tem mais qualidade, assim, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, um Botafogo, né? É complicado para um Vasco que tem essa dificuldade, né, na armação de jogada e tudo mais, né? Na criação de jogada. É mais complicado ainda também. No final das contas, o Vasco paga pelo péssimo planejamento. E aí é aquela questão, né? Acham que um ídolo vai salvar. Aí vem o Pedrinho. Agora o Pedrinho brigou com o Edmundo. Agora o Edmundo virou oposição. Agora o Edmundo vai querer ser o próximo presidente.
Roberto Dinamite, que foi presidente, o maior ídolo do Vasco, foi presidente e foi um arraso também, sabe? Só serviu para se indispor com a torcida, sabe? O interino é o Felipe, né? Que também foi ídolo, né? Do Felipe Maestro. Embora o Felipe, eu vi ele fazendo até bons trabalhos nos times cariocas e tudo mais, Bangu, né? Enfim. Só que jogar a Série A pelo Vasco, que é um time grande, que é uma pressão, é mídia, aquela coisa toda, cara, é outro papo, é muito diferente. É muito diferente. Você vê o próprio Felipe Luiz do Flamengo, que a gente vai chegar lá, que eu acho um bom técnico e tudo mais, veio ganhando tudo, todo mundo, Felipe Luiz seleção. Ele perde um jogo, já não presta mais, sabe? É uma pressão gigantesca, sabe? Realmente é muito complicado, né? E agora é o Diniz. Antes era... Quem era o técnico? Eu nem lembro mais quem era o técnico. Carille. O que tem a ver o Carille e o Diniz? Nada. O estilo de jogo... O Diniz não tem nada a ver com nada. Né? O Diniz nada, exatamente. É difícil ele ter a ver com alguém, né? Planejamento zero, cara. Infelizmente, o Vasco realmente vai perigar e muito, viu? Que posição está o Vasco aí, Miotti? O Vasco está em 17º. O Vasco abre a zona. Está em cima do São Paulo, então. O Vasco ele vive um looping, né? Ele vive um looping. Chega um Carioca, o Vasco ganha do Botafogo, a torcida fica maluca, faz uma lista, compara os dois elencos, o do Vasco sobra pra cima do Botafogo, a torcida fica maluca, fala que vai ganhar tudo, chega no Brasileirão, briga para não cair, chega no Carioca, a mesma coisa de todo ano. O único que pode salvar o Vasco é a reencarnação de Eurico Miranda. Outro jogo, Miotti. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Flamengo 1, Bahia 0. Olha aí, rapaz. Pode começar, Fábio. Rogério Ceni, o maior freguês da história do Flamengo. Porra, que coisa incrível, né? É isso, Fábio. Inacreditável isso. Incrível. Inacreditável. É interessante que o Felipe Luiz foi atleta do Ceni, né? Jogou como atleta com o Ceni treinando. Então, assim, tirando a questão da freguesia, que eu acho que isso vai começar até a incomodar o Rogério de alguma forma, o Rogério vai ter que achar alguma forma de pelo menos empatar esse jogo no retorno, né? Era um jogo que me preocupava, porque o time do Bahia é um time muito bem armado, ele não vem com força total para esse jogo, ele está ponderando ali as duas competições que está jogando, o Bahia está muito bem na Libertadores, ele quer preservar isso, mas ainda é um grupo perigoso, mas um jogo muito bem jogado. Assim, eu revi aqui os melhores momentos no GE antes de estar entrando, e é impressionante o que o Flamengo faz uma blitz nos primeiros 10, 15 minutos, que eu acho que vai se repetir em todo o jogo no Maracanã, seja de Copa, seja de Campeonato Brasileiro, e com 7 minutos já tinha uns 4, 5 melhores momentos, assim, com bola na trave, com o goleiro defendendo. Então é o que o time vai tentar, acho que é uma estratégia do Felipe Luiz tentar ali fazer o placar rápido, 1, 2 gols, e depois entrar naquela cadência até para poupar. Foi o que fez, o gol sai, né? O Arrascaeta jogando numa posição que ele já fez várias vezes, que é o falso 9, então ele está armando, mas ele entra de facão na grande área, seja para completar um cruzamento por baixo, ou de cabeça, ele entrou muito bem de cabeça, antecipa a zaga e faz o gol. E o jogo estava indo nessa cadência, o Bahia no segundo tempo começa também a ter alguns chutes a gol, e o que quase fez desbalancear esse jogo é também uma expulsão, que o Gerson faz uma entrada por cima do jogador do Bahia e é expulso, e muito bem expulso. Agora, essa expulsão tem porquê, e a explicação dela está no primeiro tempo de jogo, que é quando o Flamengo perde 2 volantes bem no começo do jogo, né? Então o Alan sai, aparentemente por lesão, e o Pulgar também é substituído no primeiro tempo. Então aí quem fica sobrecarregado ao longo do jogo é o Gerson. Aquela entrada dele, ele não é um jogador maldoso, você vê que ele, logo que entra, ele faz aquela cara assim de putz, peguei, né? Mas é o do jogador que tá sem tempo de bola, tá cansado. Só que aí você já não tinha nem as opções de banco para troca,
optado até por trocar o Arrascaeta antes dele, e ele fica em campo correndo o risco desse tipo de coisa, ou de tomar bola ali nas costas dele, ou de cometer uma falta como essa. Então, o Flamengo não vai contar com ele no próximo jogo, né? Vai ter que arrumar soluções ali dentro do elenco para compor esse meio campo de volantes, mas aquele pênalti, aquela expulsão foi plenamente de um jogador estar muito mais cansado, sem tempo de bola. Agora, o Bahia ele foi valente, né, cara? O Bahia ele foi para cima depois que tava 1-0, quase empatou o jogo, né? O lance lá que o Rossi fez uma defesaça ali, se empatasse ali, ia dar complicada, né? O Rossi, olhando aqui, ele é discreto, né? Ele me lembra o Dida, aquele goleiro alto, sem estar espalhafatoso. Grandão, né? E na hora que você vai ver, ele participou do jogo mais vezes do que você lembra. É um personagem principal nesses resultados positivos, mas extremamente discreto. E diferente do Dida, joga muito bem com os pés, né? Ele sabe jogar o jogo. Ele sabe a hora de acelerar com a mão, ele sabe a hora de acelerar com o pé, e ele sabe a hora de esfriar o jogo. Então, para mim, é um goleiraço. O Flamengo ele tá em segundo, né, Miotti? E o Bahia em segundo. Tá em segundo, empatado com o Bragantino, né? Mas o saldo é melhor. E o Bahia? Fez 500 gols. Acho que o Bahia é sexto ou sétimo. Bahia tá em oitavo. Com 12 pontos. Mas ele tá bem também, né? Tá todo mundo juntinho, tá bem. Eu acho que a questão ainda tá muito colado, né, o campeonato. Mas eu acho que a se destacar essa questão que o Fábio falou, dessa blitz do Flamengo. Se não me engano, antes do Flamengo fazer o gol, ele tem uma bola na trave, né? Uma pressão assim gigantesca, uma correria louca. É muito difícil, sabe? Jogar com isso, porque o Flamengo tem jogadores muito bons de qualidade para fazer isso, né? E aí vai um pouco no comentário aí do Lincoln, no último comentário que ele falou, que no segundo tempo o time cai um pouco, né? É muito difícil, cara, você manter um ritmo tão alucinante assim, né? É muito difícil mesmo, né? Mas é isso, Flamengo muito complicado, né? Eu já falei aqui, para mim é o grande favorito, né? Pro Brasileirão. E essa expulsão do Gerson é ótima para o próximo adversário do Flamengo, né? No domingo, que é o Botafogo. Valeu. O Botafogo? O Gerson não vai jogar. Agora entendi. Nossa senhora. Ele ficou com medo. Porra, não quero jogar mais. Ficou com medo, lógico. Ficou com medo. Igual o Depay lá, né? Igual o Depay, que ele queria se machucou, ele saiu, quando o Flamengo aqui eu não vou jogar, não. Aí o Gerson fez isso aí também. Precisamos investigar a família do Gerson para alguma bet aí. Ele e o Bruno. Tomara que o Arrascaeta também sinta alguma dor no meio da semana também, né? O Rossi, o Ortiz. Olha, o time todo, né? Pode pegar um frangalho, porque esse jogo agora com a LDU não tem que aliviar ninguém. Então, pode ser que... Eu não sei qual que é a rodada do Botafogo. Os dois, né? Os dois vão pro tudo ou nada. Né? Os dois estão numa situação muito parecida. O Flamengo é terça, né? Nenhum dos dois. Não, o Botafogo é quarta. E o Flamengo? É isso mesmo. O Flamengo é quinta. O Flamengo é quinta. Pior ainda, né, pro Flamengo. Vocês vão Pior pegar ainda pro Flamengo. Pós-feijoada dos caras. Exatamente. Mas é os dois precisando ganhar de qualquer jeito, né? Vai ser legal o jogo. Até o Lincoln falou aqui, ó, em cima, ó. O Flamengo ganhou de 1-0 no sufoco e ele foi preparar com o Libertadores. Precisa golear os dois jogos. E o Flamengo precisa mesmo de saldo. Esse é o lance. O Lincoln é flamenguista, então? O Lincoln é flamenguista. A diferença do... É o Lincoln aqui de Brasília, viu? Não é o Lincoln lá do grupo, não. Mas é isso que eu ia perguntar. Qual é o Lincoln? É o Lincoln aqui de Brasília. É aquele que perdeu aquele gol lá no Mundial, não, né? Porque se for, eu saio, vou embora. Maravilha, vamos lá. Próximo jogo? Vamos lá. É a outra goleada da rodada. Sport 0, Cruzeiro 4. Olha aí, o Cruzeiro subindo, hein? Cruzeiro embalou. Cruzeiro embalou mesmo, o Cruzeiro veio pro título agora, né? Agora ele tá... Porque ele saiu da Sul-Americana, né? O Cruzeiro já tá na Libertadores. Não jogou nada, né? O Cruzeiro já tá na Libertadores agora. Como assim? Sim. Não, tô falando que ele estava na Sul-Americana. Tá. Não. E agora ele saiu, né? Ele não tem chance mais. Então ele vai focar agora no Brasileirão. E
E o Seabra, ele o Seabra não, agora é outro técnico. Leonardo Jardim. Isso, O Jardim. o Jardim. E ele achou o time lá, meu, e agora parece que deu liga agora, e é complicado, cara, né? É complicado em cima do Cruzeiro. O Sport é fraco, né? O time do Sport é o pior time do Brasileirão, e o Cruzeiro fez o que tinha que fazer. Chegou lá e 4-0. É isso aí. É isso que tem que fazer. Algo curioso nesse jogo aí é que o Sport com um técnico novo, né? O Antônio Oliveira, que treinou Corinthians, Cuiabá, com 20 minutos de jogo, ele já foi chamado de burro já, né? Na primeira partida dele. Recorde mundial, assim. E, bom, eu não sei se ele vai conseguir dar um jeito nesse time do Sport, e o time do Sport que, dentro dos padrões dele, gastou bastante, né? Acho que gastou uns 50, 70 milhões, e até agora não deu liga, né? Eu acho que o Sport realmente já era. Para mim, eu já estou colocando como o primeiro rebaixado já. Pode ser que não, né? Tem muito campeonato ainda pela frente, mas não sei. Esse time do Cruzeiro realmente tá vindo forte, né? O Léo Jardim não tá usando o Gabigol como titular, né? Tá usando o Caio Jorge, que tá numa fase muito boa. É um excelente jogador, né? O Matheus Pereira voltou a marcar e tá muito bom esse time mesmo. Falando sobre o esporte, aí sobre essa coisa esquizofrênica de torcida hoje, que é você ter o cara estreando e já tá xingando de burro, porque, assim, a aspiração do esporte vindo da Série B é não cair de novo. Então, você vê o investimento que o Cruzeiro tem, o time como tá jogando. Esse não é o jogo para ter 3 pontos. Né? Então, a torcida precisa entender que você pega os postulantes ali a cair junto, são nesses jogos que você não cai. Né? Então, acho que cada clube precisa entender sua situação. E aí, falando, hoje temos um São Paulino aqui. O São Paulo soube onde está, sabe onde está, e com isso está voltando a ganhar os títulos, como foi o da Copa do Brasil. Certo? Então, assim, é importante, mesmo com a grandeza do São Paulo, saber onde você está naquele momento e saber onde você tem que ganhar, onde você não ganha. Então, o Sport não está sabendo isso. Ele não está lá disputando ainda o título brasileiro de 87. Ele está disputando para não cair na Série A. Olha, não fala do 87. Eu falo logo na polêmica. Eu vou na jugular. 87 é do Flamengo, pô. Brincadeira. É do Flamengo, gente. Pelo amor de Deus. Mas essa historinha aí do esporte, pô, tá maluco. Engraçado que a zona de rebaixamento agora tem Vasco, que é campeão brasileiro, Santos, campeão brasileiro, Sport, esse campeão brasileiro que vale para a CBF, e Juventude, que é campeão da Copa do Brasil. Nessa tem, né? Tem campeões ali nessa rebaixamento. O Sport é o último, né? O Sport é o último com 2 pontos. Nenhuma vitória, né? Nenhuma vitória. 2 pontos? 2 pontos. O Cruzeiro é o quarto, né? O Cruzeiro tem quarto. Mas o que eu falei nesse momento vale para o Santos. O Santos não tem que estar aspirando Libertadores. Mas o Neymar está chegando, blá, blá, blá. Nada disso. Tem que saber contra quem ganhar e contra quem perder. Pois é. O Vasco também. É outro também. O Vasco também. O Vasco também. Maravilha. Vamos lá. Agora é o jogo do Rodrigo. Palmeiras e São Paulo. Vamos lá. 1-0 Palmeiras. No único palpite, eu estava acertando por 91 minutos quase. Estava chegando a 91 minutos. Estava acertando meu 0-0. Até que o líder, né? Estou aqui com a camisa. Eu não vou vestir, né? Claro que eu não vou vestir essas camisas aqui, né? Mas eu trouxe aqui a camisa aqui para mostrar a camisa aqui do líder. Último lance do jogo, praticamente. Não sei quem chuta agora, que o Rafael uma defesaça e cai no pé dele, o Vitor Roque, que acabou de entrar, né? E aí ele faz o gol. Mas ó, eu te falo que eles mereceram a vitória. O São Paulo, ele merecia o empate, porque jogou bem também. Ele teve chances, ele ficou atrás, mas ele teve chances ali. Quase que fez ali no lance ali do Ferreirinha. Mas o Palmeiras, ele não merecia o empate, cara. Ele merecia a vitória. É o melhor elenco, acho, do Brasil. O time ele tá jogando bem. Vai ser difícil ganhar do Palmeiras esse ano, cara.
tanto no Brasileiro quanto nas Copas, né? A Copa é mais fácil, né? Que você tem um jogo bom, um jogo você tira os caras. Agora, aqui no Brasileiro, com o tamanho ali do elenco, né, que o Palmeiras tem, é bem difícil. No segundo tempo entrou o Felipe Anderson, o Vitor Roque, Rafael Veiga, sabe? Quem chutou a bola que o goleiro defendeu foi o Felipe Anderson. Foi o Anderson, então, cara. O banco dos caras, né? Então, é complicadíssimo, mas é merecido aí. Tem que ficar atento que o Vitor Roque sai do Atlético Paranaense, que é sintético, fazia gol pra caramba aqui, e se ele entrar numa veia de meter gol pra caramba, o Allianz sendo sintético, olha, segura, hein? Vai ser difícil segurar esse cara. Parabéns pro Vasco, né? Que trouxe ele de volta, né? O cara fez gol contra o Vasco e agora não vai mais parar pelo bicho fazer gol. Mas e o Palmeiras, né? É realmente um elenco muito bom mesmo. Eu vi os melhores momentos. Foi muito bom o jogo. Mas é aquilo, né? O Abel já deu o jeitinho dele, né? Saiu antes do jogo acabar, né? Pra fazer o pacto. E deu certo novamente no último minuto, né? Pegou o pelo lá dos cabritos lá do sul, da Noruega. Olha, impressionante. Agora eu vou elogiar o São Paulo, o Zubeldia, que eu gosto muito, acho que o Zubeldia é um bom técnico. É maluco, né? Mas ele é um bom técnico. O São Paulo fez um jogo correto. O São Paulo fez um jogo corretíssimo, conseguiu segurar o Palmeiras, que não tá brincadeira segurar esse time do Palmeiras. O problema foi que na hora de fazer o gol, aquela bola lá do Ferreirinha, aquela tinha que ter entrado, entendeu? Porque provavelmente ele não teria uma outra chance que nem aquela. Esse tipo de jogo, que você vai ter poucas chances, né? Quando você tem que guardar. Ele não conseguiu, deu azar também, o goleiro foi muito bem também, né? E o Palmeiras eles não desistem, né? 95, 96, eles estão correndo e indo para cima. E isso não... O pessoal não sabe jogar com isso, sabe? Com um time que até o finalzinho tá pressionando, tá em cima. O Palmeiras vem muito forte também, muito complicado. E o São Paulo é uma complicada. O Palmeiras é líder, né? O Palmeiras é líder, o São Paulo tá em 16º. Um ponto ali do rebaixamento, né? Na verdade, 2 pontos. Ele precisa ganhar 2 pontos. Ele precisa ganhar os próximos jogos, né? Ele tem um jogo contra o Grêmio, tem jogo contra o Vasco e o Mirassol. São 3 jogos ali, cara, que dá para ganhar. Então ele tem agora que dar uma arrancada ali. 4 pontos. Para sair da posição. O primeiro é empate, que ele só empata. Contra o Vasco é 3 pontos garantidos. E contra o Valente e Mirassol. Vai ser complicado. E é praticamente um clássico paulista. É um clássico paulista, sim. É o clássico missa. Clássico missa. E agora, vamos falar do melhor jogo da rodada, que eu acho que foi o Atlético Mineiro 3, Fluminense 2? Jogão. Placar bailarino, né, cara? Só um destaque aqui, aí vocês falam que o Fluminense ele tava ganhando o jogo e a torcida tava. É time sem vergonha, não sei o que. Aí os caras vão lá e viram o jogo. Aí ficou todo mundo calado. Foi, né? Foi time sem vergonha e, tipo, 1 minuto depois saiu o gol de empate. Quer falar aí, Matheus, desse jogo? Esse jogo eu não consegui ver muita coisa assim, não. Eu vi que só o finalzinho. É por causa que eu tava vendo mais o Palmeiras e São Paulo, né? Parei pra ver Palmeiras e São Paulo e perdi esse jogo aí, infelizmente. Mas Fala. foi muito emocionante ali pro finalzinho também o jogo, né? Que deu uma reviravolta, né? Atlético Mineiro vira o jogo. O Canóbio faz... Não sei se foi um... Não sei, eu tô em dúvida, né? Se foi um golaço ou então se foi uma falha, né? Foi esquisito aquele gol ali do Fluminense primeiro. E aí o Atlético Mineiro empata num golaço do Rubens. O cara pega de fora da área no L. Logo em seguida já vira com o Júnior Santos, né? Rei da América. Finalmente fez o seu primeiro gol com o Atlético Mineiro. E o Fluminense empatou depois. E no finalzinho, né? Antes do gol sair, que foi uma bola no escanteio,
tem que exaltar de novo o Fábio, né? Passa bem rodada, vai rodada, o Fábio segue fazendo os milagres e eu acho que ele fez a defesa do campeonato nesse lance aí. Eu acho que essa vai ser difícil de bater. Ele defende com a pontinha do pé em cima dele. Só que, infelizmente, né, no lance seguinte, o Atlético Mineiro faz o gol. Vou fazer um protesto Mas, com o nosso infelizmente, âncora. não nem aí pro Fluminense. Ainda bem. O nosso âncora não passou a escala de jogos para a gente assistir nos jogos que são no mesmo horário. Então todo mundo assistiu Palmeiras e São Paulo. Tem que passar a escala no próximo final de semana. Eu vi o. Só uma pergunta, Pedro, para você. É como chama o estádio do Atlético? Não sei se você viu o vídeo. Como chama? Arena. Nossa. MRV. Aí, rapaz, acertou. Não sei se você viu o seu vídeo, mas depois você confere no Instagram. Eu errei? Eu te zoei lá, claro. Claro que você errou e eu tive que zoar você. É Arena MRV, né? Não, mas eu vi o Atlético e Fluminense antes de ir pro estádio, pro jogo do Botafogo, porque aqui pro Rio de Janeiro eles passaram o Atlético Mineiro e o Fluminense, né? E foi o primeiro tempo muito ruim e o segundo tempo bem movimentado, né? E realmente foi um castigo para o Fábio, né? Fazer uma defesa daquela espetacular e no escanteio tomar o gol. Inclusive, o zagueiro do Atlético, ele quase estraga tudo. Se não me engano, foi o Lianco. Ele pulou, tentou cabecear, deu um peixinho tentando cabecear, e se a bola encosta nele, ele estava impedido. A sorte é que ele não encostou na bola, ele quase atrapalhou o gol, quase. Ele não atrapalhou o goleiro, não, porque senão entraria naquela regra que não pode, impedido também, você não pode destruir o goleiro. Não, mas ele não atrapalhou, não, porque a bola passou pelo Fábio batido já, e aí ele pula bem atrás do Fábio, né? E aí foi o último lance do jogo, enfim, mas deu tudo certo. Senhores, vocês deixaram pouco tempo para falar do melhor jogo da rodada? Não acredito. Que é o que vem antes, o Fluminense está em quinto com 13 pontos e o Atlético Mineiro está em sétimo com 12. Os dois estão indo aos trancos e barrancos, mas estão indo bem. Vamos lá. Botafogo 4, Inter 0. Eu fiquei esperando, antes de qualquer um falar aí, eu fiquei esperando o Cléber Machado falar Romarinho em algum momento. Esperei mesmo. Esperei. Em algum dos gols ele ia falar Romarinho. Porra. O penúltimo jogo da rodada, né? O Botafogo, eu estava lá em loco, como sempre, o setor mandante, né? Onde tem Botafogo mandante, eu tô lá. O primeiro tempo do Botafogo não foi muito bom. Os primeiros minutos do Botafogo foram muito bons. Os primeiros 10 minutos, o Botafogo foi para cima, sabe? Conseguiu uma jogada logo no começo ali, onde a zaga desvia e o Igor Jesus, quando ele tá bem fisicamente, ele bota para dentro mesmo, fez um bonito gol. Algumas muito boas trocas de passes ali e o Botafogo recua. O Botafogo recua e deixa o Inter vir para cima. O Inter, eu não vou dizer que o Inter jogou melhor, mas o Inter teve, no primeiro tempo, o Inter teve duas boas chances, né? Onde o John pegou as duas bolas, nada assim espetacular, nem nada, mas os primeiros 10 minutos do Botafogo foram muito bons. Depois o Botafogo caiu um pouco, né? E só que no último minuto de jogo, o Marlon Freitas dá aquele lançamento espetacular, bota o Arthur na cara do gol, que faz aquele golaço. Na volta para o segundo tempo, aí sim o Paiva, o criticado Paiva, arruma o time, entendeu? E aí o Botafogo sobra. No segundo tempo, o Botafogo sobra, joga muito bem. Tem só um lance do Inter no segundo tempo, que é uma falha da zaga que tenta tirar e acaba sobrando no pé do jogador do Inter, que dá um chute e o John faz uma bela defesa. Mas tirando isso, aí o Botafogo vai para cima. Outro lançamento espetacular do Marlon Freitas, um lançamento de Gerson, assim, uma coisa espetacular. Cuiabano faz o gol. Depois, numa troca de passes, o Alex Telles faz o quarto gol.
E depois podia ter saído do quinto e até o sexto, né? O Botafogo fez uma outra boa jogada, onde o Juan Cruz perde o gol por muito pouco, e no finalzinho o Natan ainda dribla o goleiro, mas quando ele vai chutar ele é travado, né? Então foi isso. O primeiro tempo foi razoável, mas a chance que o Botafogo teve, ele fez os gols que ele, né, precisava, e no segundo tempo aí sim o Botafogo sobrou, jogou bem e amassou o Inter. A culpa é do Leonardo, que falou que o time do Inter tá esperando até agora. Depois que ele falou isso, o time do Inter não fez mais nada nesse campeonato. Não fez mais nada. Tô falando, rapaz. Tô falando. Caramba, foi mesmo, né, bicho? Zicou completamente o time do Inter. Eu falei a verdade só. Olha, eu vi só o segundo tempo. Ô, Matheus, desculpa. Não, pode completar aí. Depois eu falo. Eu vi o segundo tempo desse jogo, então assim, eu já peguei numa situação em que às vezes você já tá com um time com placar feito e muda como que é a disposição do jogo. Mas o que me chamou a atenção do narrador, eu tava na Cazé TV desse jogo, é ele falando dos gols bonitos, e realmente os que eu vi ali do segundo tempo foram belíssimos, por mais que o do Cuiabano eu achei que ele foi meio que dividindo, a bola subiu, na hora que viu eu tava lá dentro, na gaveta. Mas do Alex Telles foi um golaço, e realmente os passes do Marlon Freitas perfeitos. E me chamou a atenção que eu não vi o Cuiabano só uma vez entrando como ponta, foram várias vezes. Então eu acho que o Paiva tá pegando, talvez no segundo tempo, o time mais cansado, em vez de espetar atacante, tá espetando ele como lateral, que é muito rápido, e você, como zaga, você tá mais de olho em quem tá na sua disposição como avançado. Você pega aí completamente despreparado. Ele é muito, muito rápido, muito veloz. Mas na verdade ele entrou já assim. Como que falar? Ele entrou com o Telles, foi. Porque agora o Marçal tá de volta no Botafogo, ele entra com o Telles de lateral e o Cuiabano de ponta esquerda. No segundo tempo... Ele cobrou os laterais, né? Exatamente. No segundo tempo, quando ele precisa tirar o Telles, ele tira o Telles e bota o Marçal na lateral. Então o Cuiabano, se não me engano, foi o segundo jogo que o Cuiabano joga de ponta esquerda. Ah, então me confundiu. Jogou na Libertadores agora. Foram gols belíssimos. Terminou. Não dá para ver. Santos 0, Ceará 0. Teve um lance teve o último lance do jogo. O Santos, ele ia fazer o gol. O cara saiu livre, ia fazer o gol. O zagueiro do Ceará vem, dá um carrinho nele ali. Ele é expulso. Aí os caras vêem no VAR lá tudo e vê que ele pegou a bola. Ele não pegou o cara só. Ele pegou a bola e aí foi 0x0 mesmo. Acho que é o único 0x0 da rodada, né? Foi, teve 1x1, mas esse 0x0 mesmo. Eu futucando a internet aqui, vi que parece que o Piquet deu como sugestão à FIFA de que jogos 0x0 não tenha pontuação para nenhum time. Achei um negócio interessante. Ia ser um negócio, né? O Piquet que é o criador, né, da Kings League. O criador aí vai ter 0x0, né? E no Fut 7, quando empata, é o shootout, né? Então ele vai querer implementar no futebol que tem o shootout quando for 0x0, né? O Matheus, a ideia dele, mas você falou em pênalti só 1 contra 1, sem ser aqueles 5. Nos explica o que é shootout, Matheus. O shootout é você bota a bola no meio de campo, é o jogador contra o goleiro no X1. Basicamente isso. É que nem era na Liga dos Estados Unidos? O hockey, né? Que o cara... Na Liga dos Estados Unidos o pênalti era assim, né? Ou é assim. Ah, é verdade. O hockey é. Eu não sei como que ela... Mas é basicamente você tem 5 segundos para concluir a jogada, entendeu? Você pode entrar na área e tudo mais. Na MLS, quando tem disputa de pênaltis, é assim, o cara vem da intermediária para cima do goleiro e tem alguns segundos também para concluir o lance. Isso é verdade, mas foi vetado pela FIFA, né? Eles proibiram isso aí. Mas é uma ideia legal, cara. É uma ideia legal. E, em vez de um pênalti, num jogo de pontos corridos, fazer assim, né? Fica mais legal. Maravilha. Inclusive, já teve isso no... eu ia falar do Botafogo, né? Sim. Deixa o Matheus falar do Botafogo, mas vocês são tudo tiozão, eles não escutam a molecada nova. Fala aí, Matheus. Bom, então, finalmente, né? Um resultado que eu acho que a torcida no todo estava precisando, os jogadores também.
Não foi aquela partida que do ápice técnico, né? Mas em questão de efetividade foi muito boa para os jogadores, né? Como o Pedrinho disse, o primeiro tempo ali, uns 10, 15 minutos foram muito bons. Depois o Botafogo recua e começa a errar muito passe, né? Muito passe, assim, sei lá. Perdendo dividida também boba. Eu achei que o Wesley, do Internacional, ele estava com muita liberdade para criar ali. Ele, felizmente, só conseguiu criar umas 2 oportunidades, né? E o John, quando ele foi exigido, ele foi muito bem, né? Você falou que não foi nada demais, mas na verdade tem uma defesa que é rasteira, né? Aquele chute rasteiro, e o John consegue pegar assim, né? Para um goleiro alto, como que é ele, né? É bem difícil, né? Ele conseguiu ser bem ágil. Mas no segundo tempo, o Paiva ele conseguiu mexer bem, né? Ele mexeu ali, botou o Alan, botou o moleque da base, que é o Caon Lintz, botou o Natan também, no lugar do Jefinho. E diferentemente do Jefinho, ele recompõe mais, né? Ele consegue fazer uma recomposição melhor, né? Então ele conseguiu ajudar ali o Vitinho. E o segundo tempo foi muito bom. O Botafogo conseguiu não dar muita bola para o Inter, conseguiu mais tocar ela e saiu os gols. E realmente todos foram uns belos gols, né? Primeira participação. Fala, Pedrinho, fala. pode falar. Não, que a primeira participação que eu tive aqui foi um pós-Libertadores, foi aquela falha do John na Libertadores, e ele passa por isso muito bem, um goleiro de personalidade, voltou a atuar bem. E eu tô vendo o time do Botafogo em franca ascensão em termos de volume de jogo. Eu acho que esse time não tá nem perto do teto dele, do que pode jogar. Então, assim, é assustador, e aí, como flamenguista, esse mesmo Inter foi um 0-0 no Maracanã, né? E vocês foram lá e meteram 4 nesse time sem muita dificuldade. Então eu acho que também tem que ficar de olho no Botafogo. Não sei como as duas equipes vão lidar com uma eliminação de Libertadores, que pode ser um trauma que impacta em todas as competições, mas está em franca ascensão em termos de volume de jogo. Se pegar nessa veia de novo de ascensão, é um time para fazer frente ao Palmeiras. Só um detalhe importante aqui, ficou falando que o Inter jogou com time reserva e tudo, né, de um time misto, essa coisa toda. O Botafogo também, tá? Só para não ter aquele negócio de o Botafogo tá no titular, o Botafogo tá com time misto, tá? Não tem dessa não. Levou de 4-0 e tomou mesmo, né? É o time que tava aquela hora, aquele ali. Os dois times estavam desfalcados, né? Pois é. E nessa altura da temporada, todo mundo vai ter algum desfalque em todo jogo. Sem dúvida. E só para falar, o Matheus me lembrou o Alan. O Alan foi muito bem, né, Matheus? Realmente o Alan parece que ele tá, né? E o Botafogo ainda tem jogadores para entrar ainda, né? Isso aí que o Fábio falou faz muito sentido. Vai chegar ainda o Ender, o Wesley, tudo. Vamos ver. E o Savarino não tá jogando. O Santi Rodrigues tá voltando de contusão, né? Ó, o Savarino, o Marlon e o Barbosa não voltam nem contra o Flamengo, é só depois do Flamengo. Não, o Marlon vai. O Matheus não, coração. Esses três equivalem ao Gerson aí, Barbosa, Barbosa e o Savarino. O Botafogo está em nono, com 11 pontos. É o único aqui que tem 11 pontos. E o Inter está em 13º com 9 pontos. Empatado com Vitória, Grêmio e São Paulo. O Botafogo estava em 16º, subiu muito aí. Subiu. O Botafogo, se ele perde, ele fica a 1 ponto da zona. Tá todo mundo juntinho ali, né? Tem 4 ainda 9, tá todo mundo junto. 3 com 10, 1 com 11 e 3 com 12, né, cara? Então, mas do jogo do Fluminense para cá, eu acho que Cruzeiro e Botafogo praticaram o futebol mais intenso do campeonato. Certo. O Leonardo. Fala. Não, você vai fazer ainda. Vamos falar. No finalzinho eu quero fazer uma pergunta para uma pessoa aqui da mesa que só ela vai poder responder, mas no finalzinho eu faço. Beleza. Sobre Santos e Ceará, aqui, sobre Santos e Ceará, o jogo foi muito corrido, aquele jogo meio sem técnica, sabe? Joga a bola na frente, vai aquela loucura toda. Tem umas 3 chances aqui de gol clara, os caras perderam, uma do Tiquinho, uma outra do cara do Ceará, mas isso aí, acho que 0-0 acho que ficou justo. Ficou bom. Maravilha. Vamos lá, então. Rapidinho, cada um dando seu palpite aí. Ceará e Sport, Rodrigo. Ceará fácil. Fábio. Ceará.
Matheus? Ceará. Vozão. Beleza, não tinha dúvida. Ceará. Vasco e Fortaleza. Vasco e Fortaleza é o Leão, né, cara? O Lion. Ho. Vasco. O quê? O O flamenguista. Vini vai Falando. trocar o total de 0 pessoas e vai dar Fortaleza. Depois da fumaça branca do Papa Leão, o Lion engrenou. Ó, Mas é porque vai tem dar Vasco. Libertadores no meio. Vai dar meio Vasco. desse ano. Vai dar Vasco. Anota aí. São Paulo e Grêmio. Pô, é tricolores se enfrentando. Aí é o São Paulo, bicho. Aí é mole. Mateusão, empate, né? Empate, o rei do empate, né? Seria É o o São sétimo empata empate. Paulo, né? É. 9 jogos, 7 empates. Puta, se for, vai ser foda. Pedrinho. São Paulo. Eu vou dar empate também. Corinthians e Santos. Nossa. Corinthians e Santos. Esse é empate. Esse é empate. É gostoso. Olha, eu acho que o Santos pode surpreender porque deve estar engasgado pelo Paulistão. E é a hora de ganhar agora. Precisa ganhar. Eu vou de Corinthians, tranquilo. Eu vou de empate. Eu vou de Corinthians. Bahia e Vitória. Olha aí. Bavi. Bavi. Olha o Bavi. Aí é o Bahia, né, cara? O Bahia ele tem mais time e tudo. Ele São 4 não tá clássicos jogando, regionais né, semana, essa Libertadores, rodada, né? hein? São 4 clássicos Ah, regionais. não. Apesar da Libertadores aí no meio de semana, que ele tá perigoso, né, cara? Vitória Ele tem precisa ganhar. Sul-Americana para jogar também, eu acho. Também, né? Eu acho que os Vitória dois também. vai ser um jogo para empate, viu? Eu acho que é a Bahia, tá? Eu acho que vai dar Bahia também. Como diria o Matheus, o tricolor de aço. Ó, como o meu baixinho é Bahia, meu enteado, eu assisti os jogos do campeonato estadual. É jogo duro. Duro, não é tão fácil pelo elenco, não. É clássico. Vai dar Vitória. Ele está na contramão. Vai aí, Juventude e Fluminense. Ó, é lá no Alfredo Jaconi, hein? Alfredo Jaconi. Só pra saber. Nense 2-1. Mas o Renato treinou muito tempo o Grêmio, cara. Sabe jogar lá. O problema é esse. O Juventude não perde pro time carioca lá dentro. Já tem um tempão. Vai perder agora, Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai dar uma parada na tabela agora. Acho que vai ser empate esse jogo aí. Eu acho difícil o Fluminense não ganhar. É Fluminense. Beleza. Bota o Juventude. Sabia. Flamengo e Botafogo. Ufa! Ei, Botafogo. Onde vai ser o jogo? Maracanã. Maracambaia. Vai não, ser mas um não importa, não. É clássico. Isso é clássico. Mas vou te falar que no Maracanã o Botafogo ganha e no tapetinho o Flamengo ganha. É fogo. É o que tá rolando sempre. Mesmo? Eu acho que vai ser empate, cara, que os dois vêm baleado da Libertadores. Eu também acho. Não sei quem que ganha, quem que não vai ganhar, quem vai ser lá. E vai ser aquele jogo meio retrangadinho. Eu também acho que é empate. Tomara que os dois cheguem na mesma vibe. Ou os dois detonados por eliminação, ou AP com bons jogos. Dois animados. É difícil, hein? Eu vou botar um empate também. Vou ficar em cima do muro aí também, para não me Eu comprometer. também acho que é empate. Tá, jogo para empate. O Miotti eu já sei que ele vai voltar. Eu, claro que eu vou botar Todo mundo Botafogo. sabe, O Botafogo claro. joga quarta, o Flamengo joga quinta. Depois dessa rodada vai ter Copa do Brasil, o Botafogo já está classificado, então vai botar o time titular para jogar no domingo contra o Flamengo e ganha do Flamengo tranquilo. Só um aviso aí, ó. Meu Deus. Os palpites aí, ó. É que quem não deu, a Libertadores, é o último dia, hein? Já botei lá no. Mas o Botafogo joga fora? Começou. Não, Libertadores? o Botafogo joga Não. Joga em casa. Joga em casa. Então casa. ninguém tem viagem essa semana. Ninguém tá viagem. Ninguém tem viagem. O Botafogo e o Flamengo jogam no Rio, né? As duas próximas rodadas. Vamos lá, Red Bull e Palmeiras, olha aí. Red Bull e Palmeiras, grande jogo, hein? Eu vou de Red Bull. Acho que o Palmeiras pode dar uma cambalhada aí, hein? Vai ser legal. Eu acho o Red Bull meio freguês do Palmeiras.
Acho que dá Palmeiras esse jogo. Ele é bem freguês, viu, Fábio? É bem freguês. Eu vou no empate. Eu vou de Palmeiras. Palmeiras já classificado, né, na Libertadores. Vai jogar tranquilo. Acho que ganha o Palmeiras. Empate é bom pro Flamengo, né, cara? Eu vou botar um empate. Cruzeiro e Atlético Mineiro. Grande jogo esse também. Mais um. Grande Pois jogo. é, são quatro clássicos regionais. Como é no Mineirão, eu vou de Galo. Eu vou de Cruzeiro pelo engasgado também do estadual. Eu vou de Cruzeiro também. Cabuloso. Cabeludo. Só historicamente, o Cruzeiro ele ganha do Galo na Arena MRV. Isso tem nesses últimos anos aí, né? 2 anos aí, né? Que tem arena lá. Eles sempre ganham. E no Mineirão, aí é Galo. Por isso que eu falei isso daí. O jogo é no Mineirão. Mineirão. Acho que vai dar um empate isso aí, viu? Bom jogo esse, hein? Beleza. E o último, Inter e o Valente. Olha só. Vai ser Mirassol, então. Vai ser Valente. Que o Inter vem baleado com a Libertadores. É, complicado, hein? Eu acho que o Inter ganha esse jogo. Eu vou com o Valente. O Valente é ótimo. Esse aí é o empate. Eu também vou colocar empate nesse aí. Maravilha. Aí vão ter essa e mais outras 2 rodadas até a parada, né? Depois só volta. Aí volta só final de julho, né? Não, vai ter uma rodada em junho também. A última, vão ser 4 rodadas, então. Provavelmente então uma só, a né? nona, vai até a 12ª, tá? Aí depois para votação em julho. Beleza? Maravilha. Então é isso aí. Uma pergunta muito rápida. Aliás, 2 perguntinhas para o Fábio. Olha aí. Fábio, eu tava olhando aqui, tentando entender a lesão do Neymar. Lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda. É isso, Fábio. Só você pode responder. Se eu não me engano, o semimembranoso faz parte da parte interna aqui da coxa, mas eu prometo que eu dou uma olhada para você. Não, e uma outra lesão. Vindo do Neymar, o semimembranoso, eu já pensei em outras coisas membranosas que tem, de outro membro, que a gente só tem um, que ele pode ter lesionado, porque esse ele usa mais ultimamente, entendeu? Aparece até mais na mídia. Agora, a outra é uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. A perna tem bíceps, Fábio? A perna tem bíceps. Achei que o bíceps era aqui. Bíceps. Não, mas tem bíceps também. Assim, quando a gente fala bíceps, né, é 2 cabeças, então é como o músculo bifurca. Então, todo músculo que tem esse tipo de bifurcação com 2 tendões vai também ter o nome, tá? Então, na coxa também tem na parte posterior. E já na frente é o quadríceps, que um deles tem a parte que tem o tendão patelar. Essa aí eu sabia. Perfeito. Tem jeito. Telecurso 2000. Canal. Acabou o telecurso. Por isso ele chamar os universitários pra essa porra, né? Tá certo aí. Canal de filme, de fofoca, de futebol, de medicina. Por falar em fofoca, no sábado não saiu notícia do Léo Dias que o Ancelotti tinha saído? O Léo Dias é um patrimônio do Brasil. Ele foi o primeiro que deu. Eu falei, meu Deus, não é possível. O Léo Dias deu em primeira mão. Foi o Léo Dias que deu em primeira mão. O presidente do CBF ia sair. Ué, não saiu, não? Não, tá ele que anunciou o Ancelotti hoje. Então o Léo Dias tá com nada, não, pô. Sacanagem. Achei que ele ia dar um furo, mas ele gosta de outro furo mesmo. Não tem jeito. Só uma coisa aqui. A rodada da Libertadores, quinta-feira, o jogo do Flamengo é 9h30 da noite. Querem fazer a rodada, nossa live? Dá para fazer. O horário do jogo? Dá para fazer após o jogo, né?
Não, tem que ser na hora do jogo. Se a gente pegar a partir do segundo tempo. Quer fazer uma horinha? Vocês vão me ver aqui roendo as unhas. Mas... porra, a ideia é essa. Eu vou estar vibrando aqui, Fabião. Eu vou estar assim, ó. Mas a gente vai fazer aquela blitz no primeiro tempo, 3-0, tá tudo certo. 3-0. Então é isso, maravilha. O São Paulo joga quarta-feira, 9h30, e o Botafogo também, quarta-feira, 9h30. Solta a escala pra gente dividir quem vê cada jogo, senão dá problema. Libertadores, eu sei que eu vou ver o Botafogo, o Rodrigo vai ver o São Paulo. Botafogo eu tô lá no estádio. Eu vou pedir os palpites, tá? Então, senhores aí, preparem a cavaleira e dá um videozinho com... Já que já tem São Paulo e Botafogo, eu vejo a Sul-Americana, eu vejo o Vasco. Os nossos espectadores aqui, que interagem com a gente, obrigado. E eu vou propor para o Leonardo uma coisa especial para a final de Champions. Vamos ver se a gente consegue fazer em loco aqui um negócio bem legal. Tá bom. Vamos ver se dá. Show. Olha aí. Perfeito. É isso aí. Então aí, gente. Valeu demais aí para todo mundo nos comentários. Bastante gente participou hoje aí. E nos vemos quinta-feira na próxima live. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu todo mundo. Valeu.